Olá! O nosso papo de hoje é bem direto e, olha, super importante. Reforma tributária e o Simples Nacional. A reforma já está acontecendo e 2026 está logo aí, trazendo uma decisão que vai mexer com milhões de negócios. Então, a grande questão é: o que, na prática, muda para a maioria das empresas do Brasil? Vamos entender isso juntos? Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, é só olhar para esse número. Algo entre 75% e 90% de todas as empresas formais no Brasil ou estão no Simples Nacional ou são MEIs. É um volume absurdo, né? Qualquer mudança aqui mexe com o coração da nossa economia. Então, a grande pergunta que a gente vai responder ao longo desta análise é exatamente essa. Como é que essa transformação toda no sistema de impostos vai impactar o dia a dia de tantos empreendedores que optaram pelo regime simplificado? Vamos descobrir. Ok, a primeira grande mudança, que é a base de tudo, é uma substituição. A gente está dando adeus para aquela famosa sopa de letrinhas de impostos sobre consumo para receber um modelo que promete ser bem mais simples e transparente. Vamos ver como essa troca vai funcionar. E a troca é essa aí. 4 tributos que a gente conhece bem, PIS e COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, todos eles estão com os dias contados. E no lugar deles entram 2 novos, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços no nível federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai juntar os impostos de estados e municípios. A ideia é simplificar, mas a mudança na lógica de como se cobra o imposto é bem profunda. E qual é a grande promessa desses impostos novos? É um conceito chamado não cumulatividade ampla. Pensa assim de forma simples. O imposto que uma empresa paga quando compra um insumo vira um crédito. E esse crédito vai ser usado para diminuir o imposto que ela vai pagar lá na frente na venda do produto final. Isso acaba com aquele imposto em cascata, sabe? E essa palavrinha, crédito, ela é a chave de tudo que a gente vai conversar a partir de agora. É justamente essa nova lógica dos créditos que coloca as empresas do Simples Nacional numa verdadeira encruzilhada. Pela primeira vez, o regime deixa de ser um caminho único e passa a ter duas opções, o que vai exigir uma escolha estratégica muito importante sobre como lidar com os novos impostos. E os caminhos são esses dois aqui. O primeiro é basicamente manter tudo como é hoje, pagar o IBS e a CBS dentro daquela guia única do Simples, tudo de forma simplificada. Já o segundo caminho é a grande novidade, a possibilidade de tirar o IBS e a CBS de dentro do Simples e pagar esses dois impostos por fora, separadamente, no regime normal, como as outras empresas maiores fazem. E essa tabela, ela resume o coração da decisão. O caminho 1 mantém a simplicidade que todo mundo gosta, uma guia só e pronto. O problema? O crédito de imposto que se repassa para o cliente é limitado, é menor. Já o caminho 2, bom, ele traz mais complexidade, não tem jeito. Mas ele permite que o cliente aproveite um crédito integral, o crédito cheio. Então a escolha vira uma balança. O que é mais importante, a simplicidade interna ou a vantagem fiscal que se pode oferecer ao cliente? A resposta para isso depende muito de quem é esse cliente. Certo. Se existem dois caminhos, como escolher o melhor? A decisão não é simples, viu? E vai exigir uma análise bem cuidadosa do negócio. Para ajudar, a gente pode pensar numa bússola com dois pontos principais, dois fatores que vão guiar essa escolha. O primeiro fator é olhar para dentro de casa, analisar a estrutura de custos da própria empresa. A capacidade de tirar proveito desse novo sistema de créditos depende totalmente do tipo de despesa que o negócio tem. E aqui tem um detalhe que é crucial: nem todo custo vai gerar crédito. A maior despesa de muitas empresas, especialmente as de serviço, é a folha de pagamento. E adivinha só? Folha de pagamento não gera crédito de PIS e COFINS. Isso significa que, para muitos prestadores de serviço, a opção de pagar o imposto por fora pode simplesmente não valer a pena, porque teriam poucos créditos para bater e acabariam pagando a alíquota cheia. É uma conta que precisa ser feita na ponta do lápis. Agora, vamos virar o nosso olhar para fora. O segundo fator decisivo é entender quem são os clientes. Sabe por quê? Porque a escolha de como pagar os impostos não afeta só o caixa da empresa. Ela mexe diretamente com a competitividade do preço no mercado. Essa citação resume a situação perfeitamente. Não adianta só olhar para os próprios custos. É fundamental entender qual é a posição da empresa na cadeia produtiva. Por exemplo, se o cliente é uma grande indústria do lucro real, ele vai precisar e provavelmente vai exigir o crédito integral do imposto. Se a empresa não puder oferecer isso, ela pode até perder o cliente. Agora, se o cliente for o consumidor final ou outra empresa do Simples, esse crédito todo pode não ser tão importante para ele.
Tudo isso pode parecer uma coisa meio distante, mas as mudanças já têm data para começar. Por isso, a hora de se preparar é agora. Vamos dar uma olhada rápida no cronograma dessa transição e em alguns passos práticos. A mudança vai ser aos poucos. 2026 vai ser um ano de teste para todo mundo se adaptar. A partir de 2027, os novos impostos começam a valer, enquanto os antigos vão diminuindo pouco a pouco entre 2029 e 2032. E aí, em 2033, eles somem de vez e o novo sistema entra em vigor por completo. Ou seja, o planejamento tem que começar já. Então, o que fazer na prática? Primeiro, analisar os custos para ver qual o potencial de gerar crédito. Segundo, conversar, bater um papo aberto com os clientes mais importantes. Terceiro, simular os 2 cenários com números reais da empresa. E o mais importante de tudo, consultar a contabilidade. Essa não é uma decisão para ser tomada sem a ajuda de quem entende do assunto. E a gente termina com essa pergunta no ar. A escolha sobre como lidar com o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional não é só um detalhe contábil, é uma decisão estratégica que pode definir a competitividade e a saúde financeira de um negócio nos próximos anos. A hora de começar a planejar essa decisão é agora.